Pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje a nossa terceira e última aula sobre poesia, falando um pouco sobre os efeitos sonoros e as formas fixas de poema, ok? Então, lembrando que para a nossa N2 vai cair apenas esse conteúdo de poesia, então poesia 1, 2 e 3 é o conteúdo da nossa avaliação. Então, quem não assistiu os vídeos, assista. Quem não leu o material, leia, ok? Também estou encaminhando o material sobre poesia 3. Então, para começar, nós vamos ler um poema de Cora Coralina, uma poetisa goiana, que apesar da sua produção ter começado muito cedo, só foi descoberta já na velhice, né? E veio a se tornar uma das nossas maiores poetisas. O poema é Mascarados. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outro semear. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. E é o que nós estamos precisando nesse momento. Semear paz e pedir que o mundo seja justo. Então vamos começar aí os nossos trabalhos sobre figuras de efeito sonoro. Nós já falamos da aliteração em outra aula, mas aqui vamos retomar, né? A aliteração é a repetição do som de uma consoante, né? Então nós temos a repetição desse som de consoante, e essa repetição de som nos ajuda a entender o poema, nos ajuda a construir uma imagem sobre qual trata o poema. Então nós temos ali no Mascarados, da Cora Coralina, esses dois primeiros versos. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo. Nós temos aí a repetição desse som de S. S, 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 né? Então, saiu, semeador, semear, semeou, que a gente pode entender de repente como o som de algo sendo raspado, sendo lavrado, o solo sendo semeado. Entende que quando nós vamos ler poesia, nós temos que prestar atenção a esses sons, a esses pequenos detalhes? Então nós vamos falar que a literação é sempre essa repetição do som de uma consoante. Assim como nós já... Então nós vamos continuar aí com a assonância, ok? Lembrando que a assonância é a repetição do som da vogal, como nós já vimos em outra aula. E nós temos que lembrar que essa repetição de som vai nos ajudar, assim como a literação, a compreender, a criar uma imagem do que está sendo lido. Então vamos ver aí um poema do Camilo Peçanha chamado Violoncelo. Trêmulos astros, solidões lacustres, lemes e mastros e os alabastros dos balaústres. Conseguem perceber essa repetição do som do A, do O, do U, do E, e que vão fazendo um som parecido com o do violoncelo? Quem não conhece o violoncelo, procura aí no YouTube e presta atenção no som emitido pelo violoncelo e no ritmo que essas vogais vão definindo aqui no nosso poema, os sons que elas vão nos transmitindo, e veja se há uma proximidade, ok? Continuando aí com as figuras de efeito sonoro, nós temos a anáfora. A anáfora, nós também já falamos dela. A anáfora é a repetição de uma mesma palavra no mesmo lugar, né, na mesma posição dentro do poema. Ela pode acontecer no início do poema, como ela pode acontecer no meio ou no final, tá? Mas a gente vai ter aí do Oswald de Andrade o poema Vício na Fala, em que ela acontece, nós temos repetição no começo e nós temos uma outra palavra que se repete no meio. Tá? No começo geralmente é mais costumeiro, é mais comum. Mas vamos lá, ó. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, se nós percebermos os 5 primeiros versos, né? Então, tirando o último verso, todos começam com para.
E se vocês prestarem atenção, nós temos ali no segundo verso o dizem, no quarto verso o dizem e no quinto verso o dizem, também que se repete sempre como terceira palavra aí do poema, ok? Então nós temos a anáfora, que é essa repetição de palavras sempre na mesma posição dentro do poema. Continuando, nós podemos ter repetições de palavras que não vão ocorrer na mesma posição, mas que vão contribuir também para o entendimento do texto. Às vezes nós temos sons muito parecidos, né? Palavras que vão ter sons muito parecidos e que nos vão dar um estranhamento ou que vão nos chamar a atenção por algum motivo. Então, olha ali, A Tentação e o Anagrama, do Mário Quintana. De novo, Mário Quintana é um dos meus poetas preferidos pela sua singeleza, né? Os poemas são muito singelos. Olha ali, A Tentação e o Anagrama. Quem vê um fruto, pensa logo em furto. Então, quem vê um fruto, quem vê uma maçã, por exemplo, pensa logo em um furto, pensa logo em roubá-la para se saciar, né? De repente. E aí nós temos essa relação de sons entre fruto e furto, que apesar de não ser a mesma palavra, são sons muito parecidos e que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos repeti-lo, né? Se nós lermos rápido, pode sair algo como quem vê um fruto, pensa logo em fruto. Quando é quem vê um fruto, pensa logo em furto. E aí tem o do Ribeiro. Opa! Aí nós temos um poema do Ribeiro Couto, que é Hora de Ter Saudade. Houve aquele tempo, e agora que a chuva chora, houve aquele tempo. E aí nós temos essa questão do houve, do verbo haver, de ter existido um tempo, do qual eu tenho saudades. E eu tenho no passado, né? Então, houve no passado. E agora eu tenho essa chuva que chora e eu ouço esse tempo. Então, houve aquele tempo de ouvir a chuva caindo, ouvir o que está acontecendo agora. E aí eu tenho essa relação de sons. Eu tenho saudade de um passado, mas agora eu tenho que viver o presente. Não é? Então, nós temos que prestar atenção nisso também. Então, quando nós lemos um poema, não são só as palavras. Os sons são extremamente importantes. Nós temos a onomatopeia, que é a representação de um som através de palavras. Então, nós temos sons de palavrinhas, cujo som vai nos remeter a um objeto. É o caso do au-au, do miau, do toque-toque, ok? E aí nós temos do Manuel Bandeira o poema Os Sinos. Sino de Belém, pelos que ainda vêm. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão. Sino da paixão, bate bão, bão, bão. E aí nós temos então essa onomatopeia. O bem, 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 que simboliza aí a batida do sino. E o bão, 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 que também simboliza aí o sino. Então, bem, 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 um tom mais agudo, um sino mais agudo, felicitando os que estão vindo, e um bom, 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 um som mais grave por aqueles que estão indo. Né? Aí a gente pode ter até uma ideia de que o primeiro sino é um sino feliz, saudando quem está chegando, e o segundo sino, por ser mais grave, um som mais grave, traz uma tristeza pelos que estão indo. Não é? Então nós temos que são questões sutis que nós temos que prestar atenção. Nós vamos falar também, então aí nós vamos começar agora, falar de poemas de forma fixa. Então nós já falamos sobre versos, sobre rimas, e agora nós vamos falar sobre formatos de poemas. Existem alguns poemas que têm um formato, uma finalidade fixa, determinada. Tá? O mais conhecido é o soneto. Nós já vimos vários sonetos aqui, né? Que o soneto é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Então, as 2 primeiras estrofes são compostas por 4 versos cada uma, e as 2 últimas estrofes são compostas por 3 versos cada uma, e obedecem um esquema rímico também. Mas o mais popular é a quadrinha, que são os poemas com 4 versos e que trazem toda a informação que se precisa nesses 4 versos. E aí eu trouxe um poeminha popular, né, de cunho popular, que todo mundo conhece, que é o Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Tá? Então esse é o mais popular. Então nós vamos ver agora alguns formatos de poema.
Eu vou minimizar aqui a câmera para que a gente possa ver toda a tela, tá bom? Então nós temos outros poemas com formas fixas. São eles: a Balada, que é um poema feito para ser cantado, que se baseia aí no princípio de uma repetição que facilita gravar o texto na memória, né? Que é o que nós temos nas músicas. Né? Então é um poema para ser cantado que se repete, que há versos que se repetem ou que são de fácil assimilação, ok? Geralmente são compostos em três oitavas, três estrofes com 8 versos cada, geralmente com 8 sílabas também. Além da balada, nós temos o vilancete, que ele apresenta um mote, um motivo, um tema que vai ser desenvolvido durante o poema. Então, logo no começo, esse tema é apresentado, né, numa estrofe curtinha. E depois nós temos as voltas, nós temos outras estrofes maiores, 3 ou 4 estrofes, ou um pouquinho mais, estrofes maiores que vão desenvolvendo esse tema e sempre tem a repetição de um verso do mote. Então nós vamos ver que nas outras estrofes, nas estrofes de volta, que são essas estrofes de desenvolvimento, um verso retoma a primeira estrofe que apresentou o tema ou o mote. Nós temos aí a ode. A ode era muito popular entre os gregos e os romanos, estava ligada à música e elas eram usadas, a ode é usada para exprimir os sentimentos da alma humana. Então nós temos odes a heróis, odes para fala de cunho religioso, para falar de vida de santos, de repente, odes de amor, né? Não há regras rígidas, ok? Para a construção da ode. O que a ode tem de característica maior é esse enaltecimento do herói, enaltecimento de algo religioso, do amor, ok? A canção. Diferente da balada, a canção ela não é feita para ser cantada, ok? Ela não nem sempre se destina a ser cantada. É uma composição curta, é um poema curto, geralmente melancólico, então algo relacionado com a tristeza, com o sofrimento, ou satírico, algo que está ironizando, rindo de alguma coisa, certo? Podem ter estribilhos ou não. Estribilho é o mesmo que o refrão, tá? Então a canção pode ou não ter refrão. O madrigal, uma composiçãozinha curta, destinada a homenagear alguém. Pode ter qualquer métrica, mas geralmente é usada a redondilha. Lembram lá as redondilhas maiores e menores, 5 ou 7 sílabas? Ou ela pode ser uma mescla de versos com 6 e 10 sílabas. Tá? Então, madrigal a gente faz para homenagear alguém. Vocês podem fazer um para me homenagear no final do ano, quem sabe, né? Enfim, fica a dica. Vamos lá, continuando. A elegia, composição destinada a exprimir tristeza ou sentimentos melancólicos, né? Então, elegia é um poema escrito sempre com a finalidade de falar de algo triste. Nós temos também o ilídio, ou égloga ou pastoral. O nome é difícil, mas é facinho, tá? Que são composições que vão celebrar aí a vida no campo, que vão enaltecer o bucolismo, a natureza, a atividade agrícola, pastoril. Nós vamos ver bastante quando nós estivermos trabalhando do neoclassicismo. Vamos lá. O rondó, ou rondel, sucedem-se de tipos iguais de quadras. Então, lembrando que quadras são as estrofezinhas com 4 versos, ok? Geralmente, em versos de 7 sílabas. E os primeiros versos de uma estrofe são retomados nas outras. Procurem Rondó do Capitão. Vale a dica. É um poeminha musicado pelos Secos e Molhados, muito, muito legal. Epitalâmio, poema composto para o casamento. Então, quando nós formos a um casamento, podemos escrever um poema enaltecendo os noivos e desejando sorte para o casamento, né, fortuna para o casamento. Estamos fazendo um epitalâmio. Triolé, compõe-se de uma ou mais oitavas, então poemas com estrofes de 8 versos,
Esses versos sempre têm 7 ou 8 sílabas e podem aparecer tipos diferentes de rima. O quarto verso repetindo o primeiro e os dois versos finais, os dois primeiros. Sextina. Então, são poemas formados por 6 sextilhas. Então, são 6 estrofes com 6 versos cada, em versos decassílabos. E a última estrofe é um terceto. Ok? E as palavras finais da primeira estrofe, elas devem reaparecer em versos de outros. É sempre uma retomada. O haikai é super popular, muito conhecido, é um poema de origem japonês, que ele é composto por 3 versos e um total de 17 sílabas, sendo que o primeiro verso tem 5 sílabas, o segundo verso tem 7 sílabas, o terceiro verso tem 5 sílabas. O haikai, geralmente ele trata de temas da natureza. Tá? Haikai, vocês procurem também, vale a pena, é bem legal o poeminha. Apesar de no original japonês não ter uma preocupação com rima, em língua portuguesa a gente costuma rimar. E o soneto, o último formato que nós estamos vendo, que é composto por 2 quartetos e 2 tercetos, geralmente com 10 ou 12 sílabas, ok? E apresentando essas rimas AB, AB ou ABBA e CD, ok? Lembra? Volta lá para a aula de rima, que aí a gente vai ver como é esse esqueminha, ABBA, CD, CD, CDC, CDC, tá bom? A gente só retoma lá e a gente consegue ver isso. Bem, não precisa gravar esse monte de nome de poemas de forma fixa. É só para a gente saber que para cada ocasião, para cada situação, nós temos um poema diferente. De todos esses, a balada é super conhecida, o haikai é super conhecido, a ode, o rondó, a elegia, o soneto, os madrigais são super conhecidos. Facilmente a gente acha na internet exemplos desses poemas. Então, para finalizar, só que não, vou voltar aqui a câmera. Não, eu vou deixar a câmera apagada, senão a gente não consegue ler o poema. Então, para finalizar, só que não, porque ainda tem mais um slide, nós vamos ler aí o soneto do amor total do Vinícius de Moraes. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Vinícius de Moraes, sempre romântico, sempre sensual. Vinícius é uma leitura que vale muito, muito a pena. Não só os sonetos, não só a poesia, como a música de Vinícius de Moraes também é muito interessante. E para finalizar, nossa atividade da semana. Vocês vão pesquisar e enviar 3 diferentes poemas, ok? Então vocês vão escolher 3 poemas que apresentem uma dessas formas fixas. Então vocês podem escolher um soneto, uma elegia, uma ode, uma canção, um rondó, um madrigal, enfim. Vocês vão escolher 3 poemas e vão me explicar qual é a forma, como é que esse poema é conhecido. Então, se é um soneto, você vai colocar este poema é um soneto por apresentar 2 quartetos e 2 tercetos. Então, você me explicou por que ele é caracterizado como um soneto. Se é uma ode, por que ele é caracterizado como uma ode? Então, eu quero isso, 3 poemas diferentes. E vão me explicar os efeitos sonoros presentes no poema. Então, se o poema tem aliteração, se ele tem assonância, se tem onomatopeia, se ele tem outros tipos de repetição, se ele tem anáfora, né? Quais são os efeitos sonoros que nós aprendemos hoje que aparecem aí no poema, certo? Nós temos até a semana que vem para finalizar isso. Semana que vem nós faremos, dia 16, nós faremos uma revisão de todo esse conteúdo, pois no dia 23 nós já faremos a nossa N2, ok? E o conteúdo da N2 é realmente essas 3 aulas. Poesia, somente isso, tá bom? Vou voltar aqui, só para dar um tchau para vocês e até mais.